sente saudade sempre. Só que a gente faz uma opção, né? A gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então a gente faz opções na vida, né? Todos nós. Na verdade, todos nós, né? Todo ser humano, ele tem um certo vazio no coração, que ele só é preenchido com essa presença de Deus. Foi aí que eu conheci o budismo, né? E a partir daí, né, eu gostei, né, eu vi uma identificação, né? Exatamente por quê? Porque tratava da mente. A maior prova de fé, você acreditar naquilo que você não pode ver. Qual a sua vocação? Eu sou católico. Eu gosto de cantar. Eu sou da igreja, então eu gosto de cantar. Na igreja sou do coral, tenho ministério na igreja. O objetivo, eu focar em alguma coisa e conseguir sempre o que eu quero. A minha vocação é ser fiscal de loja. Então, o que é vocação do ponto de vista religioso? É aquele que recebe o chamado, é aquele que recebe o vocare. E quem faz o chamado? À luz da fé, Deus. Portanto, uma vocação do ponto de vista religioso é a opção que o ser humano faz à medida em que ele acredita que essa opção se dá a partir daquilo que é o chamado de Deus. A meditação é tudo, veio junto com o budismo. Não é uma adaptação, é um exercício mental, um yoga da mente, né? E dessa maneira, digamos assim, que você consegue esfriar a sua mente, acalmar a sua mente. Para um budista, por exemplo, quando nós vemos a vítima, né, o karma dela está terminando. E quando nós vemos o agressor, o karma dele, de sofrer tanto quanto ou mais, está começando, entende? Então um budista tenta gerar compaixão e amor, né, pelos dois, pela vítima que por um lado está escapando do sofrimento e infelizmente o outro que está acabando de criar. Karma é uma palavra sânscrita, né, que traduzida para o português corretamente seria ação. Karma é ação. Que ação que é essa? Para nós é ação mental. Então é algo que realmente brota da fé. É a fé que nos move a esse sentimento de imediatamente querer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que veio esse sentimento no meu coração de imediatamente deixar as minhas redes, né, deixar o meu barco, deixar os meus pais, inclusive meu pai estava comigo, né, nesse acampamento de oração, para querer seguir, né, a nosso Senhor, essa radicalidade, esse chamado de amor radical ao próximo, né, principalmente ao pobre abandonado de rua. Mas então a vocação ela é esse chamado que a gente ouve e pela fé, né, porque não é assim, nada palpável, né, pela fé, um abandono, né, a certeza daquilo que nós não vemos, mas pela fé que brota do nosso exterior a gente dá o nosso sim. A gente acredita nesse chamado e se entrega também, né? É como que um passo, podemos dizer assim, no abandono, né, nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Então a vocação é uma resposta de fé que nós temos que ter e com coragem. Então a verdadeira vocação é isso, é a gente perder a nossa vida para ganhar uma vida em Cristo. O fato de eu ter estudado história tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a minha opção, inclusive religiosa. É a gente querer o bem dos outros, é a gente viver de tal forma que os outros que sejam uma bênção, que sejam uma opção de paz para os outros. Então, a questão é interior. Na vida contemplativa, o nosso serviço na igreja é a oração. Eu acredito que a transformação parte da gente. Né? Se a gente quer ter um mundo melhor, então a gente que se torne melhor. Né? Eu que faço o bem. Eu entrei na religião islâmica 6 anos atrás que eu me converti. Eu tenho um histórico de família da minha avó ser espanhola e ela era muçulmana.
Mas quando eles vieram para o Brasil, nenhum dos filhos seguiram a religião. Eu resgatei esse histórico da família. A veste, muitas vezes, ela é o quê? Sinal de uma vida que se quer levar. E aí, símbolo que é a presença da ausência. A ausência não porque não existe, mas a ausência porque o símbolo ele materializa aquilo que existe, mas que não está perto. Tem um ditado importante que as pessoas mais antigas falam muito, que o hábito faz o monge. Certamente muitos de vocês já ouviram esse ditado. Quando ouvimos dizer que o hábito faz o monge, às vezes nós lembramos do quê? Do monge com a roupa que ele usa. Mas olha só, não é isso. Além da roupa que ele usa, o hábito que faz o monge o quê? É o hábito de praticar a virtude, é o hábito de fazer o bem, é o hábito de fazer aquilo que o monge prega. Então vejam, o hábito que se faz o monge é a vida que ele leva, uma vida de entrega a Deus. E o hábito enquanto roupa, ele é sinal de uma entrega. O hábito é algo comum, né? A vida religiosa, mas também a significação da veste também é comum à humanidade. As pessoas normalmente pensam que a gente passa muito calor, né? Passa o mesmo calor que todo mundo passa, né? Se faz 40 graus, a gente vai sentir 40 graus como todo mundo. Se faz 30, vai sentir 30. Se faz frio, vai sentir frio também. Um dos significados do hábito religioso é a consagração. Então a gente bate o olho, né, no religioso, já sabe que é religioso, né? Então quem leva o hábito sabe que é protegido, que foi vestido pela Virgem Maria, né, com amor de mãe. A vestimenta ela chama hábito religioso. Então o hábito ele é também um sinal externo daquilo que nós professamos internamente, né? Aquilo que eu falo para vocês, né? Quando a gente professa os votos. Então esse é um sinal que eu sou um consagrado, é um sinal externo. Então quando as pessoas olham para um hábito, um irmão que está andando na rua, ele percebe que ele é aquilo que ele veste, né? Ele é um homem consagrado para Deus. Assim como um policial está na rua, ele está fardado, o pessoal olha e sabe que ele é policial. Então é um sinal também de pobreza, né? Porque a gente desapega das vaidades, né? Qual roupa que eu vou vestir, qual roupa que eu vou colocar hoje, e fica ali 10, 15, 30 minutos só escolhendo a roupa. Então a gente não tem esse problema. Quando nós nos tornamos monges, né, 3 coisas nós fazemos, assumimos ali na hora, né? 1, recebemos um novo aspecto, que significa raspamos o cabelo, né? Recebemos novas vestes, né? E recebemos um novo nome. Claro, às vezes, né, causa restrições, né, como o aspecto que a pessoa nunca viu, né? Mas aí tem o karma de cada um. Uns olham, ficam contentes, outros olham, acham muito estranho, confundem até com Hare Krishna. Na nossa tradição, né, então nós podemos, ao trabalhar, né, não precisamos usar as roupas continuamente. O importante, às vezes, né, até quem trabalha demais, é até levar as roupas e deixar pendurada, né, para nunca esquecer, eu sou monge. Esse lenço chama hijab, que é um nome árabe. Existe no Alcorão que a mulher deve se vestir de forma recatada e decente. Mostrar o menos possível do corpo. Eu não uso o hijab diariamente. Eu só uso quando eu venho à mesquita, nas orações, ou quando eu vou em algum evento da mesquita. Eu tenho certo receio de usar o hijab durante meu trabalho, até porque eu sou advogada, então eu me preocupo, porque existe muito preconceito. A mídia ainda vende, né, uma imagem de que o muçulmano é terrorista, o muçulmano é homem-bomba. E já passei por experiências com pessoas que eu atendo da comunidade, em audiências eu percebi que elas, de algum modo, mesmo que seja com um olhar diferente, um certo preconceito. À luz da religião, a fé se torna em acreditar em tudo aquilo que Deus quis, que Deus propõe, que Deus quer, e o ser humano não tem como provar.
mas ele tem uma série de elementos que levam aquilo que ele diz, que uma determinada religião leva o sujeito a dizer assim, isso dá sentido, dá significado, portanto eu acredito, portanto eu dou minha vida. Prova? Não, o discurso não é da prova, o discurso é, faz sentido? E porque faz sentido, o ser humano mergulha na experiência religiosa. Fé religiosa, então, é esse mergulhar-se naquilo que o ser humano percebe como a experiência de Deus, sem ter nenhuma prova de que isso de fato é verdade. O que é fé para você? É acreditar nas coisas que eu quero e alcançar os meus objetivos. A fé é você acreditar em alguma coisa que você não pode provar. Para mim isso é fé. Eu tenho fé em Nossa Senhora da Conceição. Agora, para mim ela faz milagre. Eu não posso provar que ela faz milagre. Mas eu sei que ela faz. Fé é acreditar em alguma coisa. A fé é uma opção, mas é uma iniciativa de Deus. A gente, Deus nos amou, Deus nos criou. Né? Deus, Ele projetou para nós de viver em comunhão com Ele. Né? Então a fé é essa resposta ao amor de Deus. Aí que se define um pouco a questão da fé. Né? Então, é essa opção, é esta resposta ao amor de Deus, ao chamado de Deus. Né? Esta resposta de ouvir, acolher e aderir. Esta adesão à pessoa de Jesus Cristo. Fé é você acreditar no invisível. Você acredita em Deus, mas você não pode ver Deus. Sabe que Ele existe, mas você não vê Deus, não toca Deus. Deus é o Criador de tudo, de todos, é responsável pela criação do mundo e que tem poder para tudo na nossa vida. Mede o seu nível de fé pela crença que você tem em algo que você não consegue enxergar nem tocar. A fé, para mim, ela é muito mais do que um conhecimento intelectual. Saber é a virtude teologal que nos faz contato direto com Deus. Hoje no mundo se encontram muitas pessoas que são analfabetas na fé. A fé é muito mais do que intelecto racional. A fé, ela é motivação, ela é estado de vida. A fé muda todo o interior da pessoa. A fé é comprometimento. Né? A fé, ela transcende, né, o coração do homem a uma realidade. São aquelas pessoas, né, só existem nesse sentido. São as pessoas que acreditam, que têm fé em Buda, nos ensinamentos que Buda deu. Então, a base, o que é o budismo, né, que Buda explicou, né, que todos os nossos problemas estão na nossa própria mente. Explicou também, né, que por conta disso, né, nós corremos riscos de mais sofrimento. Inclusive, né, de renascermos em reinos inferiores. Ele tem a perfeita capacidade, o perfeito poder, né, de nos salvar. Então, na medida em que a gente reza, faz preces, por exemplo, para que Buda nos proteja, né, nós automaticamente, mantendo essa fé, né, nós evitamos renascimento nos reinos inferiores. Então tem duas componentes no budismo, né, medo, né, dos renascimentos, né, com sofrimento, e fé em Buda Shakyamuni. Religião ou filosofia, entende? Então, uma primeira parte da resposta é isso, né? Quer dizer, o que de fato você acredita? Se acreditamos que podemos renascer nos reinos inferiores e que Buda pode nos protege contra isso, né? Aí realmente somos budistas. A vida religiosa hoje não é uma vida normal, do ponto de vista se considerar normal como aquilo que as pessoas fazem, mas a vida religiosa é uma vida normal do ponto de vista de que ela é plena de significado. E para aquela mulher que se tranca numa clausura, olhando de fora eu tenho a impressão de que ela perdeu a liberdade. Não, ela não perdeu a liberdade porque ela vive a sua liberdade sendo dona de si e sendo capaz de se doar para um projeto que ela vale a pena, que ela percebe que vale a pena. Então vejam, a minha liberdade trouxe uma condição.